Eu vou começar com uma música, pessoal, ó. É uma música que tá do Caetano Veloso nesse disco aqui, ó. Minha cópia tá uma bosta. Cinema Transcendental. Vou compartilhar a tela com vocês. Se alguém já conhecer, pode falar. Pessoal, essa música tem uma frase que é muito forte, olha. Existirmos. A que será que se destina? Vocês sabem que Cajuína foi uma canção que tem esse nome porque o Caetano Veloso foi visitar o pai do poeta Torquato Neto, que havia cometido suicídio. Enquanto eu estava no quarto, olhando para os desenhos do Torquato, o pai do Torquato chegou e deu um copo de cajuína, que é uma bebida típica do Nordeste para ele beber. Que é como se fosse ou falar aí um guaraná de caju, ou um refrigerante de caju, uma coisa mais ou menos assim, um extrato de caju. E aí ele fez essa música. Existirmos, a que será que se destina? Porque um poeta tropicalista, Torquato Neto, cometeu suicídio. E a aula de história hoje vai ser um pouco diferente. Nós vamos trazer alguns elementos históricos, literários, mas principalmente filosóficos, para falar sobre o suicídio. E não cabe a mim falar de uma forma como se fosse uma conversa de bar. Muitos já se ouviu, já pessoas já chegaram para mim e falaram assim: eu acho que quem comete suicídio é um fraco. Ou, quem comete suicídio é um forte, é um corajoso. Não. Eu não vou tratar dessa forma. O suicídio é uma decisão que é única da pessoa e que nós jamais vamos conseguir tecer considerações sobre o que fez com que ela renunciasse da vida. Então não cabe a gente tecer julgamentos ou valores sobre o que é o que não é. O que nós vamos fazer aqui é uma análise filosófica. O suicídio existe. Ele acontece. Provavelmente cada um de nós sabe de uma história de alguém próximo que cometeu suicídio. É muito triste. Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. E como professores, nós temos o dever de passar para vocês tudo o que a gente sabe sobre esse tema. Não sou psicólogo. Longe disso. Mas eu vou trazer para você, através das minhas leituras, sobre esse tema. Tem um escritor, um dos maiores escritores da humanidade, chamado Albert Camus. Ele escreveu um livro chamado O Mito de Sísifo. Em que ele diz, logo no começo, a seguinte frase: só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder a pergunta fundamental da filosofia. Nesse livro, o Camus fala sobre a questão do suicídio. E ele diz que o suicídio, anteriormente, só havia sido analisado de uma forma social, sociológica. Como, por exemplo, Marx escreveu sobre o suicídio. Uma das grandes obras sobre o suicídio é o Suicídio do Durkheim, o sociólogo francês. Mas tratemos aqui do Camus. Enquanto único tema filosófico relevante, a gente vai ter que considerar que a filosofia ela manifesta-se muitas vezes através da literatura. Então vou trazer para vocês alguns exemplos de livros que contêm suicídios. Gente, lembrando que eu sei que esse tema é muito sensível.
Esse tema pode trazer memórias, pode trazer sensações, mas cabe a gente debater de uma forma filosófica. Tentarmos conversar sobre uma coisa que é um problema e que existe. Um dos primeiros que eu sei, pode haver outros, mas Romeu e Julieta. Essa versãozinha que eu tenho aqui em inglês, Romeo and Juliet, que os dois adolescentes se apaixonam e na mesma semana, gente, esse livro se passa em 2 dias. É uma coisa muito doida. Eles se apaixonam perdidamente, eram de famílias opostas, Montecchio e Capuleto. E aí acontece no fim uma cena que é bem trágica. O, o Romeu, ele toma um remédio que fica com os batimentos cardíacos bem pequenininhos, quase que imperceptíveis, para fingir que tinha morrido, para fugir de uma possível briga, possível morte com a família da Julieta. Quando a Julieta vê que o seu amado tá lá morto, na verdade ele não tava, ela pega um punhal e se mata. Já ele, desesperado, vai, quando acorda e vê ela morta, vai e toma um remédio. Ou é o contrário? Ah, gente, faz muito tempo que eu li. E eu, pra ser sincero, eu não sou fã desse livro do Shakespeare, dessa peça. Mas, acontece assim. Uma morte por amor. Um desespero amoroso. Que também está presente em outro livro. E eu vou falar de vários livros hoje. Eu vou mostrar todos para vocês, menos esse, porque eu até falei na turma anterior. Eu tenho uma birra desse livro, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther. Porque assim, vocês não têm tanto contato comigo ainda. Eu sou professor de história e literatura. E na aula de literatura de romantismo, eu desço a lenha, porque eu odeio o romantismo. Com todas as minhas forças. Então, tudo com tem obra romântica, eu tenho algum negócio assim. E essa é a primeira grande obra romântica. É Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Gente, esse livro foi tão forte que o jovem Werther, diante de uma paixão vaciladora que não poderia florescer, ele se mata. Presta atenção, gente. Teve a primeira epidemia de suicídios da história. As pessoas começaram a se matar porque achavam que era digno o suicídio através do amor, uma coisa tão elevada. É Os Sofrimentos do Jovem Werther.
o absurdo do mito de Sísifo, do Camus, e transforma em música, em samba. Vou pôr para vocês. Gente, é maravilhoso. É esse disco aqui, ó. Antes da música, vocês ouvirem, gente, só vou colocar para vocês que essa questão da arte, né? O Schopenhauer, que também foi um cara que escreveu sobre suicídio bastante, ele também tem que a arte é o alívio, né? A arte é um dos mecanismos de alívio dessa dor existencial. O Tales falou sobre a repetição da vida, né? O David Hume fala sobre o hábito como condutor da vida humana, né? Nós criamos hábitos e nos desenvolvemos. O Kant fala sobre a nossa razão, né? Que ela consegue elaborar milhares de perguntas, mas muitas vezes a gente não tem as respostas, e isso também pode gerar uma angústia, né? E eu quis ouvir um pouco dessa aula, o Thales me chamou para vir um pouco aqui também, agradeço muito, muito, muito. E na semana que vem, a gente, na aula de filosofia e sociologia, a gente vai fazer uma abordagem também sociológica, né? E acho que vai ser importante para a gente ter um entendimento dessa dimensão, né? Nós não somos feitos só de conhecimentos intelectuais e científicos, mas nós somos feitos de conhecimentos sensíveis também, né? Então, bora esse sambinha que é muito bom. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada, Thales, pela oportunidade. Eu que agradeço. Pri veio me ajudar. Hoje eu abordei mais uma questão filosófica, trouxe literatura, mas a Pri vai abordar depois a sociológica. Vem me dizer o que entendeu, o que perdeu. As coisas são o que elas são. Tem sempre um som, um semideus no meu colchão. Ladeira, ladeira, ladeira. Atenção, um palco é a luz qualquer, um louco, um são, um cidadão. Vem me dizer o que ele quer, o que ele pôs no meu cinema. Na beira, na beira, na beira. Vou dar um jeito de morrer, de renascer feito capim. Cantiga um som, notícia ruim. Baião, meu nome de neon. Inteira, inteira, inteira. Mulher. Ladeira, na beira, inteira. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu recomendo demais que ouçam esse disco. Ele é curtinho, são 8 sambas, assim, fantástico.